Ele, 1926, por H.P. Lovecraft. Eu o vi numa noite sem sono, quando caminhava desesperadamente para salvar minha alma e minha visão. Minha vinda para Nova York fora um erro, enquanto procurava maravilhas e inspirações pungentes nos labirintos densos das ruas antigas que se torcem interminavelmente desde pátios e praças esquecidas até pátios e praças e orlas igualmente esquecidas, e nas torres e pináculos modernos ciclópicos que se erguem de maneira sombria e babilônica sob luas minguantes, encontrei apenas um sentimento de horror e opressão que ameaçava dominar, paralisar e aniquilar-me. A desilusão foi gradual. Ao chegar pela primeira vez à cidade, vi ao pôr do sol de uma ponte, majestosa acima de suas águas, seus picos e pirâmides inacreditáveis se erguendo de maneira delicada e parecida com flores de poças de névoa violeta, brincando com as nuvens douradas flamejantes e as primeiras estrelas da noite. Então iluminou-se, janela por janela, acima das marés cintilantes, onde lanternas acenavam e deslizavam, e cornos profundos ressoavam harmonias estranhas, tornando-se ela mesma um firmamento estrelado de sonhos, com aroma de música feérica, e uma com as maravilhas de Carcassonne, Samarcanda, Eldorado e todas as cidades gloriosas e meio fabulosas. Logo depois, fui levado por aquelas antigas vias tão queridas pela minha imaginação, becos e passagens estreitas e sinuosas onde fileiras de tijolos vermelhos georgianos piscavam com pequenas janelas de sótão acima de portas de pilares que haviam olhado para sedãs dourados e carruagens revestidas de painéis. E na primeira excitação, ao perceber essas coisas tão desejadas, pensei que de fato havia alcançado tesouros que me fariam com o tempo um poeta. Mas o sucesso e a felicidade não estavam destinados a ser. A luz ofuscante do dia revelou apenas miséria, alienação e a elefantíase nociva da pedra que sobe e se espalha, onde a lua havia insinuado a beleza e a magia antiga. E as multidões de pessoas que fervilhavam pelas ruas pareciam estranhos atarracados e morenos, com rostos endurecidos e olhos estreitos, astutos estranhos sem sonhos e sem vínculo com os cenários ao seu redor, que jamais poderiam significar algo para um homem de olhos azuis da velha gente, com o amor pelos verdes campos e pelos campanários brancos das aldeias da Nova Inglaterra no coração. Assim, em vez dos poemas que eu esperava, veio apenas um vazio trêmulo e uma solidão inefável. E, por fim, vi uma verdade temível que ninguém jamais ousou respirar antes. O segredo inconfessável dos segredos, o fato de que esta cidade de pedra e estridor não é uma perpetuação sensível da velha Nova York, como Londres é de velha Londres e Paris de velha Paris, mas que, na verdade, ela está morta. Seu corpo espalhado mal embalsamado e infestado por coisas estranhas e animadas que nada têm a ver com ela, como era em vida. Ao fazer essa descoberta, cessei de dormir confortavelmente. Embora algo de uma tranquilidade resignada tenha voltado, quando gradualmente formei o hábito de evitar as ruas durante o dia e me aventurar apenas à noite, quando a escuridão evoca o pouco do passado que ainda paira como um espectro, e velhas portas brancas lembram as formas robustas que uma vez passaram por elas. Com essa forma de alívio, até escrevi alguns poemas, e ainda me abstive de voltar para minha terra, temendo que parecesse rastejar de volta ignorantemente em derrota. Então, em uma caminhada sem sono, encontrei o homem. Foi em um grotesco pátio escondido da seção Greenwich, pois ali, em minha ignorância, eu havia me instalado, tendo ouvido falar do lugar como o lar natural de poetas e artistas. As ruas e casas arcaicas e os inesperados pedaços de praças e pátios realmente me encantaram. E quando descobri que os poetas e artistas eram pretensiosos de vozes altas, cujas peculiaridades são de brilho falso e cujas vidas são uma negação de toda a beleza pura que é a poesia e a arte, permaneci por amor a essas coisas veneráveis. Eu os imaginava como eram em seu auge, quando Greenwich era uma aldeia tranquila ainda não engolida pela cidade. E nas horas antes do amanhecer, quando todos os foliões haviam se afastado, costumava andar sozinho entre seus sinuosos e enigmáticos caminhos e refletir sobre os curiosos arcanos que as gerações devem ter depositado ali. Isso manteve minha alma viva e me deu alguns dos sonhos e visões pelos quais o poeta que habita em mim clamava. O homem apareceu para mim por volta das 2 horas de uma manhã nublada de agosto, enquanto eu percorria uma série de pátios isolados, agora acessíveis apenas através dos corredores não iluminados de edifícios intermediários, mas que uma vez faziam parte de uma rede contínua de becos pitorescos.
Eu havia ouvido falar deles por boatos vagos e percebi que não poderiam estar em nenhum mapa de hoje. Mas o fato de estarem esquecidos apenas os tornava mais caros para mim, de modo que eu os procurava com o dobro da minha usual ânsia. Agora que os havia encontrado, minha ânsia se redobrara, pois algo na disposição deles sugeria vagamente que poderiam ser apenas alguns de muitos. Com contrapartes sombrias e mudas, ocultas, obscurecidas entre altos muros em branco e tenentes traseiros abandonados, ou espreitando sem lâmpadas atrás de arcos, não traídas por hordas de estrangeiros ou vigiadas por artistas furtivos e intransigentes, cujas práticas não convidam à publicidade ou à luz do dia. Ele falou comigo sem convite, notando meu humor e meus olhares enquanto eu estudava certas portas com campainhas acima de degraus com corrimões de ferro. O brilho pálido de transons decorados iluminando fracamente meu rosto. Seu próprio rosto estava na sombra, e ele usava um chapéu de aba larga que de algum modo combinava perfeitamente com o manto antiquado que ele usava. Mas algo me inquietou sutilmente antes mesmo de ele me dirigir a palavra. Sua forma era muito esguia, quase cadavérica, e sua voz era fenomenalmente suave e oca, embora não particularmente profunda. Ele disse que me notara várias vezes em minhas andanças, e inferiu que eu me assemelhava a ele no amor pelos vestígios dos anos passados. Eu não gostaria de contar com a orientação de alguém há muito praticante nessas explorações e possuidor de uma informação local mais profunda do que qualquer um que um evidente recém-chegado poderia ter ganho. Enquanto ele falava, vislumbrei seu rosto no feixe amarelo de uma janela de sótão solitária. Era um rosto nobre, até mesmo bonito, de idade avançada, e carregava os sinais de uma linhagem e refinamento incomuns para a idade e o local. No entanto, algo nele me perturbava quase tanto quanto seus traços me agradavam. Talvez fosse demasiado branco, ou demasiado sem expressão, ou incompatível com a localidade, fazendo com que eu me sentisse desconfortável. No entanto, segui-o. Pois naqueles dias sômbrios, minha busca por beleza e mistério antigos era tudo o que eu tinha para manter minha alma viva. E considerei um raro favor do destino cair em companhia de alguém cujas buscas aparentavam ter penetrado muito mais longe que as minhas. Algo na noite constrangia o homem de manto ao silêncio, e por uma longa hora ele me conduziu à frente sem palavras desnecessárias, fazendo apenas os comentários mais breves sobre antigos nomes, datas e mudanças. E dirigindo meu progresso largamente por gestos, enquanto nos apertávamos por interstícios, andávamos nas pontas dos pés por corredores, subíamos sobre muros de tijolos. E uma vez rastejamos de mãos e joelhos por uma passagem arqueada de pedra, cuja imensa extensão e torções tortuosas apagaram por fim qualquer pista sobre a localização geográfica que eu conseguira preservar. O que vimos era muito antigo e maravilhoso, ou pelo menos parecia ser assim, nas poucas radiações de luz com que os observei. E jamais esquecerei as colunas dóricas vacilantes, as pilastras fluted, os postes de ferro com cabeças de urnas e as janelas com lintéis saltados e os vitrais decorados que pareciam crescer cada vez mais curiosos e estranhos quanto mais avançávamos nesse labirinto inesgotável de antiguidade desconhecida. Nós não encontramos nenhuma pessoa. E conforme o tempo passava, as janelas iluminadas se tornaram cada vez mais escassas. As lâmpadas de rua que encontramos inicialmente eram de óleo, com o antigo padrão em losango. Mais tarde, percebi algumas com velas. E por fim, depois de atravessarmos um pátio horrível sem iluminação, onde meu guia teve que me conduzir com a mão coberta por luvas através de uma escuridão total, até um portão de madeira estreito em uma alta muralha, encontramos um fragmento de beco iluminado apenas por lanternas em frente a cada 7ª casa. Lanternas de estanho colonial inacreditáveis, com tampas cônicas e buracos perfurados nas laterais. Esse beco subia íngreme, mais íngreme do que eu imaginava ser possível nesta parte de Nova York, e o final superior estava bloqueado por uma muralha coberta de era, além da qual eu podia ver uma cúpula pálida e as copas das árvores balançando contra uma leve claridade no céu. Nessa muralha, havia um pequeno portão de arco baixo de carvalho negro cravado de pregos, que o homem passou a destrancar com uma chave pesada. Conduzindo-me para dentro, ele fez um caminho na escuridão total sobre o que parecia ser um caminho de cascalho e, finalmente, subiu uma escada de pedra até a porta da casa, que ele destrancou e abriu para mim.
Entramos e, à medida que o fazíamos, senti-me tonto com um cheiro de mofo infinito que se espalhou para nos encontrar e que devia ser o fruto de séculos de decadência insalubre. Meu anfitrião parecia não notar isso, e por cortesia fiquei em silêncio, enquanto ele me conduzia por uma escada em curva, atravessando um corredor e entrando em uma sala cuja porta o ouvi trancar atrás de nós. Então vi-o puxar as cortinas das 3 janelas de pequenos painéis que mal se mostravam contra o céu clareando. Depois, ele cruzou até a lareira, bateu uma pedra contra o aço, acendeu 2 velas em um candelabro de 12 suportes e fez um gesto indicando que falássemos em tom suave. Nesta fraca luminosidade, vi que estávamos em uma espaçosa biblioteca bem mobiliada e com painéis datados do primeiro quarto do século XVIII, com esplêndidos frontões de portas, uma cornija dórica encantadora e uma sobrelareira magnificamente esculpida com um topo de rolos e ânforas. Acima das estantes de livros, ao longo das paredes, havia retratos familiares, bem trabalhados, todos enfumaçados até uma escuridão enigmática, e com uma semelhança inconfundível com o homem que agora me indicava uma cadeira ao lado da graciosa mesa Chippendale. Antes de se sentar do outro lado da mesa, meu anfitrião fez uma pausa por um momento, como se estivesse constrangido. Então, tirando lentamente suas luvas, chapéu de abas largas e capa, ficou teatralmente revelado com o traje completo da era georgiana, desde os cabelos com rabo de cavalo e babados no pescoço, até os calções até os joelhos. Meias de seda e os sapatos com fivela que eu não tinha notado antes. Agora, lentamente se acomodando em uma cadeira com encosto de lira, começou a me observar atentamente. Sem o chapéu, ele adquiriu uma aparência de extrema idade que mal era visível antes, e me perguntei se essa marca imperceptível de longevidade singular não seria uma das fontes do meu desconforto original. Quando ele falou por mais tempo, sua voz suave, oca e cuidadosamente abafada nem sempre foi firme. E de vez em quando tive grande dificuldade em acompanhá-lo enquanto ouvia, com uma sensação de espanto e um medo meio desmentido que crescia a cada instante. Você vê, senhor, começou meu anfitrião, um homem de hábitos muito excêntricos, para o qual nenhum pedido de desculpas por seu traje deve ser feito a alguém com sua inteligência e inclinações. Refletindo sobre tempos melhores, não hesitei em investigar seus modos e adotar seus trajes e maneiras. Uma indulgência que não ofende ninguém se praticada sem ostentação. Foi minha boa sorte manter a propriedade rural de meus ancestrais, embora tenha sido engolida por 2 cidades, primeiro Greenwich, que se expandiu para cá depois de 1800, e depois Nova York, que se uniu por volta de 1830. Havia muitas razões para a preservação rigorosa deste lugar em minha família, e não fui negligente em cumprir tais obrigações. O senhor que o sucedeu em 1768 estudou certas artes e fez certas descobertas, todas ligadas a influências que residem neste terreno particular e que merecem as mais fortes proteções. Alguns efeitos curiosos dessas artes e descobertas eu agora pretendo lhe mostrar sob o mais estrito sigilo. E acredito que posso confiar o suficiente no meu julgamento sobre os homens para não ter desconfiança de seu interesse ou fidelidade. Ele fez uma pausa, mas eu só pude acenar com a cabeça. Eu disse que estava alarmado, mas para minha alma, nada era mais mortal do que o mundo material da luz do dia de Nova York. E fosse esse homem um excêntrico inofensivo ou um praticante de artes perigosas, eu não tinha escolha a não ser segui-lo e saciar minha sensação de maravilha sobre o que ele tivesse para oferecer. Então eu ouvi. Ah, meu ancestral, ele continuou suavemente. Pareceu perceber algumas qualidades muito notáveis na vontade da humanidade. Qualidades que tinham uma dominância pouco suspeitada, não apenas sobre os atos de si mesmo e dos outros, mas sobre toda a variedade de forças e substâncias na natureza, e sobre muitos elementos e dimensões consideradas mais universais do que a própria natureza. Posso dizer que ele desafiou a santidade de coisas tão grandes quanto o espaço e o tempo, e que ele deu usos estranhos aos rituais de certos índios mestiços que estavam acampados nesta colina. Esses índios ficaram irados quando o lugar foi construído e eram extremamente irritantes ao pedir para visitar o terreno na lua cheia. Durante anos, furtivamente atravessaram o muro todo mês quando podiam e fizeram certos atos em segredo. Então, em 1768, o novo senhor os pegou em seus feitos e parou estupefato com o que viu.
Depois disso, ele fez um acordo com eles e trocou o livre acesso às suas terras pela exata intimidade do que faziam, aprendendo que seus avós obtiveram parte de seus costumes de ancestrais vermelhos e parte de um velho holandês na época dos Estados Gerais. E que diabos! Temo que o senhor tenha servido rum terrível a eles, se não intencionalmente, porque uma semana depois que ele aprendeu o segredo, ele foi o único homem vivo que o soubera. Você, senhor, é o primeiro estranho a ser informado de que há um segredo, e juro por tudo, eu não teria me arriscado a mexer tanto com os poderes se você não tivesse sido tão ansioso por coisas passadas. Eu estremeci quando o homem se tornou mais coloquial e com uma fala familiar de outro tempo. Ele continuou. Mas deve saber, senhor, que o Skiri obteve daqueles selvagens mestiços foi apenas uma pequena parte do conhecimento que ele veio a ter. Ele não esteve em Oxford à toa, nem conversou com nenhum desprezível alquimista e astrólogo em Paris. Ele foi, afinal, feito ciente de que o mundo nada mais é do que a fumaça de nossos intelectos. Além da vontade dos vulgares, mas para os sábios, deve ser apagada e tragada como qualquer nuvem de tabaco da Virgínia. O que queremos, podemos criar ao nosso redor, e o que não queremos, podemos varrer. Não vou dizer que tudo isso seja totalmente verdadeiro fisicamente, mas é suficiente verdadeiro para fornecer um espetáculo muito bonito de vez em quando. Você, penso eu, ficaria fascinado com uma visão melhor de certos outros anos do que sua fantasia lhe oferece. Então, por favor, não se assuste com o que eu pretendo mostrar. Venha até a janela e fique quieto. Meu anfitrião agora tomou minha mão para me conduzir até uma das duas janelas do longo lado do mal-cheiroso quarto, e ao primeiro toque de seus dedos desprovidos de luvas, eu me senti frio. Sua carne, embora seca e firme, tinha a qualidade do gelo, e quase me afastei do seu puxão. Mas então pensei no vazio e no horror da realidade, e com coragem me preparei para segui-lo por onde quer que ele me conduzisse. Uma vez na janela, o homem afastou as cortinas de seda amarela e direcionou meu olhar para a escuridão lá fora. Por um momento não vi nada além de uma miríade de pequenas luzes dançantes, muito, muito à frente de mim. Então, como se em resposta a um movimento insidioso da mão de meu anfitrião, um clarão de relâmpago iluminou a cena, e eu olhei para um mar de folhagem exuberante, folhagem não poluída, e não um mar de telhados que qualquer mente normal esperaria. À minha direita, o Hudson brilhava de maneira perversa, e ao longe, à frente, vi o brilho doentio de um vasto pântano salgado, constelado com nervosos vagalumes. O clarão se apagou e um sorriso maligno iluminou o rosto seroso do antigo necromante. Isso foi antes do meu tempo, antes do tempo do novo Squire. Por favor, vamos tentar novamente. Eu estava fraco, ainda mais fraco do que a modernidade odiosa daquela maldita cidade me fizera. Meu Deus! Sussurrei. Você pode fazer isso em qualquer época. E enquanto ele acenava com a cabeça e mostrava os tocos negros do que um dia foram dentes amarelos, eu me agarrei nas cortinas para evitar cair. Mas ele me estabilizou com aquela terrível garra gelada e mais uma vez fez seu gesto insidioso. Novamente, o relâmpago brilhou, mas desta vez sobre uma cena não totalmente estranha. Era Greenwich, o Greenwich de antigamente, com aqui e ali um telhado ou uma fileira de casas como a vemos agora, mas com lindos caminhos verdes e campos e pedaços de terrenos comuns gramados. O pântano ainda brilhava além, mas na distância mais remota vi os pináculos do que então era toda Nova York. Trinity, St. Paul's e a Brick Church dominando suas irmãs, e uma leve névoa de fumaça de madeira pairando sobre tudo. Respirei profundamente, mas não tanto pela visão em si, mas pelas possibilidades que minha imaginação, aterrorizada, conjurava. Você pode, ousa você, ir longe? Falei com reverência, e acho que ele a compartilhou por um segundo, mas o sorriso maligno retornou. Longe? O que eu vi iria te transformar em uma estátua louca de pedra. Volte, volte, avançar, avançar, olhe, seu inútil pulador. E enquanto ele rosnava a frase entre dentes, fez novamente seu gesto, trazendo ao céu um clarão mais cegante do que os dois anteriores. Por 3 segundos completos, eu pude vislumbrar aquela visão de caos, e nesses segundos vi uma perspectiva que para sempre me atormentará nos sonhos. Vi os céus infestados com estranhas criaturas voadoras, e abaixo delas uma cidade infernal de grandes terraços de pedra, com pirâmides ímpias arremessadas selvagemente para a lua, e luzes demoníacas queimando em inúmeras janelas.
e se movendo de forma repulsiva nas galerias aéreas, via as pessoas amarelas e vesgas daquela cidade, vestidas horrivelmente em laranja e vermelho, dançando insanas ao som de tambores febris, o estrondo de crotalas obscenas e o gemido maníaco de trompetes abafados, cujos hinos incessantes subiam e desciam ondulantemente como as ondas de um oceano maldito de betume. Eu vi essa visão, digo, e ouvi, como se com o ouvido da mente, o blasfemo Dom Daniel da cacofonia que a acompanhava. Foi o grito de cumprimento de todo o horror que aquela cidade de cadáveres havia despertado em minha alma, e esquecendo toda e qualquer ordem ao silêncio, gritei e gritei e gritei enquanto meus nervos cediam e as paredes tremiam ao meu redor. Então, quando o clarão se dissipou, vi que meu anfitrião também estava tremendo. Uma expressão de medo chocante, quase apagando do seu rosto a distorção de serpente de raiva que meus gritos haviam provocado. Ele vacilou, agarrou as cortinas como eu fizera antes e moveu a cabeça de forma frenética, como um animal caçado. Deus sabe que ele tinha motivos, pois enquanto os ecos dos meus gritos se apagavam, um outro som veio tão infernalmente sugestivo que apenas a emoção entorpecida me manteve são e consciente. Era o rangido constante e sorrateiro das escadas além da porta trancada, como com a ascensão de uma horda descalça ou com pés de pele. E, finalmente, o retinir cauteloso e deliberado da lingueta de latão que brilhava na fraca luz das velas. O velho homem arranhou e cuspiu em mim através do ar mofado e resmungou coisas em sua garganta enquanto balançava com a cortina amarela que segurava. A lua cheia, malditos vocês. Vocês cães uivantes. Vocês os chamaram e eles vieram me buscar. Pés com mocassins, homens mortos. Deus os amaldiçoe, vocês diabos vermelhos, mas eu não envenenei o rum de vocês. Não mantive sua magia apodrecida segura. Vocês se embriagaram até ficar doentes, malditos, e devem culpar o Squire. Deixe isso, você. Solte essa lingueta. Não tenho nada para vocês aqui. Neste ponto, 3 batidas lentas e muito deliberadas sacudiram os painéis da porta e uma espuma branca se formou na boca do frenético mago. Seu medo, transformado em desespero de aço, deu lugar ao ressurgimento de sua raiva contra mim. E ele deu um passo vacilante em direção à mesa na qual eu estava me equilibrando. As cortinas, ainda apertadas em sua mão direita enquanto sua mão esquerda rasgava em minha direção, ficaram tensas e finalmente caíram de seus fixadores altos, permitindo que a luz da lua cheia, cuja chegada o céu já tinha predito, inundasse a sala. Sob aqueles raios esverdeados, as velas empalideceram e uma nova aparência de decadência se espalhou pela sala, impregnada de almíscar, com seu painel de madeira com vermes, piso que cede, lareira surrada, móveis trêmulos e esfarrapados. Isso se espalhou também sobre o velho, seja pela mesma fonte ou por causa de seu medo e veemência, e eu o vi murchar e escurecer enquanto ele se aproximava e tentava me rasgar com garras de abutre. Somente seus olhos permaneceram inteiros, e eles brilhavam com uma incandescência propulsora e dilatada, que crescia à medida que o rosto ao redor dele se queimava e encolhia. As batidas foram repetidas agora com mais insistência, e desta vez com um toque metálico. A coisa preta diante de mim havia se tornado apenas uma cabeça com olhos, tentando impotentemente se arrastar pelo piso que afundava em minha direção, ocasionalmente emitindo fracas e pequenas rajadas de malícia imortal. Agora, rápidos e estilhaçantes golpes atingiram os painéis doentes, e eu vi o brilho de um machado enquanto ele cortava a madeira que se despedaçava. Eu não me movi, pois não podia, mas observei atordoado enquanto a porta caía em pedaços, permitindo a entrada de uma colossal e amorfa infiltração de substância negra, pontilhada com olhos malignos e brilhantes. Ela se derramou espessa, como um óleo que rompe uma parede podre, derrubou uma cadeira enquanto se espalhava e finalmente fluiu sob a mesa e pela sala até onde a cabeça queimada com os olhos ainda me encarava. Ao redor dessa cabeça, a substância negra se fechou, engolindo-a completamente, e em outro momento começou a recuar, levando consigo seu fardo invisível sem me tocar e fluindo novamente para fora daquela porta negra e descendo as escadas invisíveis que rangiam como antes, mas na ordem inversa. Então o piso finalmente cedeu, e eu deslizei ofegante para o quarto abaixo, sufocando com teias de aranha e meio desmaiado de terror. A lua verde, brilhando através das janelas quebradas, mostrou-me a porta do corredor, meio aberta. E quando me levantei do chão, coberto de gesso, e me libertei dos tetos pendentes, vi passar por ela uma torrente horrível de escuridão,
com dezenas de olhos malévolos brilhando nela. Ela estava buscando a porta do porão e, quando a encontrou, desapareceu ali dentro. Agora, sentindo o piso deste quarto inferior ceder como o do quarto superior, e após um estrondo vindo de cima, que foi seguido pela queda de algo que deve ter sido a cúpula, eu, finalmente liberto do destroço, corri pelo corredor até a porta da frente e, não conseguindo abri-la, peguei uma cadeira e quebrei uma janela, subindo freneticamente para o gramado desleixado, onde a luz da lua dançava sobre a grama e as ervas altas. O muro era alto e todos os portões estavam trancados, mas, movendo uma pilha de caixas em um canto, consegui alcançar o topo e me agarrar ao grande vaso de pedra colocado ali. Ao meu redor, em minha exaustão, eu só conseguia ver paredes estranhas, janelas e telhados antigos. A rua íngreme por onde eu havia chegado não estava visível, e o pouco que vi sucumbiu rapidamente a uma névoa que rolava do rio, apesar da luz intensa da lua. De repente, o vaso ao qual eu me agarrava começou a tremer, como se compartilhasse da minha vertigem mortal. E em outro instante, meu corpo estava mergulhando para baixo, sem saber que destino me aguardava. O homem que me encontrou disse que eu devia ter rastejado por um longo caminho, apesar dos meus ossos quebrados, pois um rastro de sangue se estendia até onde ele se atreveu a olhar. A chuva que se formava logo apagou essa ligação com o local do meu sofrimento, e os relatos disseram apenas que eu havia aparecido de um lugar desconhecido, na entrada de um pequeno pátio negro na Perry Street. Nunca busquei retornar àqueles labirintos tenebrosos, nem direcionaria qualquer homem são para lá, se pudesse. De quem ou o que aquele antigo ser era, eu não tenho ideia, mas repito que a cidade está morta e cheia de horrores inesperados. Para onde ele foi, eu não sei, mas eu voltei para as puras ruas da Nova Inglaterra, pelas quais os ventos salgados do mar varrem ao anoitecer.